Está pensando em investir nos Estados Unidos, na Bolsa Americana? Toma muito cuidado, assim como um entregador de pizza que dirige ali durante uma chuva, né, uma tempestade para levar comida, seja muito perigoso, pode ser que você investir na Bolsa Americana agora seja tão perigoso quanto, ou seja, você está entrando num campo minado de uma certa forma. Eu vou te explicar aqui hoje o que isso tem a ver, para você entender direitinho, por que investir na Bolsa Americana agora pode ser uma armadilha. E claro, vou te mostrar como que você evita essa armadilha, esse perigo e consegue extrair o máximo para que o seu investimento não fique no meio do caminho. Nos últimos 5 anos, por exemplo, tá, a Bolsa Americana, se você tivesse investido do Brasil, ou seja, nem precisa fechar câmbio nem nada, né? Você compraria, por exemplo, o IVVB11, que é um ativo na Bolsa Brasileira, você teria um rendimento de 186%. Ou seja, se você investiu R$100 mil 5 anos atrás, agora você teria R$286 mil. Então, muita gente, quando olha esse histórico, pensa que essa é uma grande chance. Então, ou seja, vou levar o meu investimento para a Bolsa Americana, seja comprando um ativo dolarizado na Bolsa Brasileira ou efetivamente fechando o câmbio e abrindo uma conta na Avenue, na Taste, na Interactive Brokers, tem várias corretoras assim. Mas vamos entender um pouquinho esse cenário, por que ele é perigoso, tá? O que acontece? Eu não estou aqui só alarmando, vou trazer para você também o que você pode fazer para que isso se torne, sim, um ótimo investimento. Qual que é a relação com o entregador de pizza que eu estou fazendo aqui? Isso é importante para você gravar, para você entender esse conceito, que ele vale para todo investimento em ações. O entregador de pizza, quando que ele ganha mais dinheiro? O motoboy. Exatamente no dia de chuva, no dia frio, né, que explode a demanda. Todo mundo quer ficar em casa e pedir comida. Só que nesses dias, está com muito trânsito, está chovendo, são os dias mais perigosos para ele dirigir. Ou seja, é justamente no cenário mais perigoso que ele vai ganhar mais dinheiro. E com os investimentos acontece algo parecido, né? Especialmente na Bolsa de Valores. Quando todo mundo quer ações, quando todo mundo quer o investimento em Bolsa, isso normalmente é quando a Bolsa está subindo bastante, é quando você é mais perigoso, é mais arriscado você investir em ações. Então é como se você estivesse investindo ali no dia da tempestade. Assim como o motoboy ele faz mais dinheiro nesses dias mais perigosos, o investidor em ações também faz mais dinheiro nesses ralis muito grandes, nessas altas muito grandes, que é o que a gente viu na Bolsa Americana, por exemplo, nesses últimos 5 anos. Daria até para ir mais além no histórico e continuaria sendo uma performance fantástica, porque nesse prazo, o que aconteceu? O real perdeu valor, ou seja, o dólar se valorizou contra o real, e a Bolsa Americana subiu pra caramba em dólar, ou seja, você ganhou dos dois lados, desvalorização cambial e a alta na Bolsa. Por isso que é um retorno fantástico, né, 186% em 5 anos. Ok, então entendi que neste momento, né, e eu vejo também, especialmente na internet, muita gente empurrando para isso, falar investimento fora, investimento fora, investimento fora. Eu tenho até um treinamento de investimento na Bolsa Americana, mas eu também tenho na Bolsa Brasileira, e é importante que você tenha isso claro, né, para não ter conflito de interesse. Não olhe só o histórico, entenda que é um momento perigoso. Todo mundo quer a Bolsa Americana, todo mundo quer ações da Nvidia, todo mundo quer inteligência artificial. Então, tudo isso você tem que tomar cuidado. Caio, como é que eu tomo cuidado? E aí sim, vamos entrar no que é útil, né? Não faz sentido só ficar assustando, a gente tem que também ver o que fazer. E o que você faz? Primeira camada de segurança nos seus investimentos é a diversificação. E claro, você já deve ter escutado disso, muita gente fala disso, mas o que é efetivamente diversificar? É você ter diferentes, claro, né, partes, diferentes categorias de investimento, mas quais são essas categorias? É isso que você tem que saber. É a renda fixa pré-fixada, ou seja, uma taxa fixa que se você ficar até o vencimento, você vai receber aquela taxa, isso é renda fixa pré-fixada. Você tem a renda fixa indexada à inflação, então ela não é totalmente pré-fixada, ou seja, existe uma taxa já fixa, mas existe também a inflação que vai corrigir o valor do seu investimento. Existe o investimento em moeda forte, ou no caso pensando nos Estados Unidos, seria o ouro ou metais preciosos. Então é algo que mantém o valor ali, porque a moeda americana também ela tem a sua inflação. E o último investimento é as ações, tá? Então essas são as grandes categorias para você fazer a diversificação.
é como se você dividisse a carga, né? Então imagina ali o motoboy como se você mandasse várias motos, né? E aí se uma cair ali, uma derrubar, digamos que você está mandando drones, né? Ninguém se machuca, então aquela comida ali não dá muito certo, mas as outras dão certo. Então a primeira camada de proteção é essa. Tá? Então, se o mercado tropeça, né, se um desses não dá certo, tá tudo bem. É importante falar que dentro de cada uma dessas classes, você ainda pode diversificar, seja com estratégias ou com prazos. Então, vou dar um exemplo, renda fixa indexada à inflação. Você tem ETFs, por exemplo, pensando na Bolsa Americana, que operam títulos de longo prazo, você tem as que operam títulos de curto prazo. Você tem estratégias, por exemplo, são as Fallen Angels, você pega os ativos de renda fixa que são empresas AAA, né, ou pelo menos eram AAA até pouco tempo, ou seja, empresas super sólidas que passaram por alguma dificuldade e perderam aquele nível. Então você tem várias estatísticas que mostram que essas empresas, em geral, elas recuperam, elas voltam a ser AAA. É diferente de uma empresa que nunca foi AAA e está melhorando, é mais difícil esse caminho. Então, ou seja, você consegue pegar títulos que estão descontados e que a empresa está com alguma dificuldade, senão não estaria descontado, mas aí futuramente, provavelmente isso vai ser resolvido. Ou seja, você tem diferentes estratégias. No mundo das ações é a mesma coisa, no mundo de metais preciosos você tem ouro, você tem prata, você tem platina, e daqui a pouco eu vou falar algumas ETFs aqui para você saber. Então, estou só deixando claro assim, o que é a diversificação. Muita gente faz confusão um pouquinho nisso. Por exemplo, mistura prazo com estratégias, achando que está diversificando muito bem, mas na verdade a melhor diversificação, a primeira camada, é categoria, que são as categorias que eu falei. Essa é a primeira coisa, você tem que ter isso aí muito claro. Depois, dentro de cada categoria, você pode diversificar mais. Mas é assim, é como se fosse uma pirâmide. Você começa pelas categorias e depois vai diversificando também lá dentro. Quanto mais diversificação, eu ia dizer quanto mais diversificação melhor, mas desde que o ativo tenha uma expectativa de retorno positivo. Então não adianta também ficar comprando vários, né, ativos, sendo que alguns você nem sabe se a tendência é dar positiva, aí também não, né? Então, dentre os ativos bons, o melhor é sempre você diversificar entre eles, tá bom? Essa é a primeira camada de segurança, tá? Ou seja, né, vai além de você comprar ações. Tem outras coisas para você comprar muito interessantes na bolsa e daqui a pouco eu vou falar algumas ETFs, tá? Para te ajudar. Outra coisa, outra camada seria vamos dizer assim, o edge, ou seja, uma visão mesmo, um fundamento. Falar, olha, isso aqui vai ser bom, isso aqui não vai ser bom. Ou seja, você tem uma opinião clara sobre qual investimento que vai ser melhor ou vai ser pior. Tem, vamos dizer, duas maneiras de você navegar nessa análise. Você tem o qualitativo e o quantitativo. E claro, você pode fazer ambos também. Então, o qualitativo, em geral, você analisa histórico, você olha o que aconteceu e você olha para o futuro. Então, olhando para o passado dos Estados Unidos, a gente teve a crise lá em 2007, a gente teve depois, em 2008, né, do subprime, depois a gente teve o governo injetando bastante dinheiro na economia, né, via quantitative easing. Então, ou seja, são teorias, né, teorias não, são acontecimentos, fatos econômicos que você sabe do histórico, e aí você, obviamente, aquilo que o governo fez iria empurrar o preço das ações para cima, que é a chamada inflação de ativos, né? E aí você olha para frente, tá bom, o governo americano vai continuar fazendo isso? Não, na verdade não, eles querem retirar isso daí, nunca conseguiram, então eles estão tentando alguma maneira de, vamos dizer assim, deixar o mercado menos viciado, conseguir tirar esse anabolizante, né, de uma forma a não danificar muito o paciente, não danificar o mercado, ou seja, é uma grande dificuldade. Então, isso seria o qualitativo, tá? E você tem um quantitativo. O quantitativo, aí já seria algum modelo, né, alguma precificação, alguma regressão. Então, por exemplo, o machine learning, né, muito interessante, tem modelos muito bons nesse aspecto, tá? Que aí vão analisar os dados, né, e vão tentar prever algo. Falar, olha, esse investimento aqui vai ser melhor, esse aqui vai ser pior. Quais investimentos? Aquelas categorias que eu falei, ou seja, a bolsa vai ser muito melhor do que o pré-fixado, ou o pré-fixado vai ser melhor do que a inflação. Então, algum modelo que faça isso daí. Você tem modelos de Markowitz, que é o que a gente usa, por exemplo, na carteira blindada, os meus alunos. Então, você tem, isso é qualitativo, né? E, por exemplo, na carteira blindada, e a gente tem duas carteiras blindadas, para o Brasil e a carteira blindada para os Estados Unidos, a gente faz exatamente isso, a gente roda o quantitativo, e aí a gente
com base em modelo, a gente determina ali qual seria a carteira ideal na diversificação e depois em cima a gente joga o qualitativo. Então tá bom, essa seria a ideal, mas o que aconteceu no passado que não acontecerá no futuro? Tem alguma coisa? E aí, se tiver alguma coisa muito relevante, né, porque normalmente o qualitativo... Vou dar um exemplo aqui, Brasil, por exemplo. Historicamente, o investimento indexado à inflação, renda fixa indexada à inflação é fantástico, é melhor do que bolsa até. Muito menos risco, muito retorno. Mas isso por quê? Porque houve um impeachment. Então, houve uma alta muito grande da inflação, né? Esses títulos remuneraram muito bem. Desde quando? Desde quando houve o impeachment e aí houve um choque, né? Teve o Henrique Meirelles na Fazenda, teve aquelas medidas de controle fiscal e aí a inflação foi drasticamente controlada e aí, claro, esses títulos deram um retorno muito bom. E agora? Será que a gente tem isso aí para frente também? Vai ter algum choque, alguma coisa muito diferente que vai controlar a inflação? Vai controlar a situação fiscal brasileira ou não? Essa é uma pergunta que você tem que responder no qualitativo. Porque se você acha que não, então algo muito importante no histórico do Brasil dessa vez será diferente. Então não adianta pegar um modelo ali qualitativo e achar que vai repetir. Tá? Então essa é uma maneira. Agora, falei tudo isso, agora simplifica. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui para você? Esquece o fundamento. Esquece o fundamento. Caio, como assim esquece o fundamento? Não, talvez em algum momento, quando você quiser avançar um pouquinho mais, entra num curso, investe no seu aprendizado, investe no seu conhecimento, e aí você começa a desenvolver essa parte de fundamento. Mas muito antes disso, se você simplesmente focar na diversificação, você vai sair bem. O que significa que você vai sair bem? Você vai ser o Warren Buffett? Você vai ser o Barsi? Não, não vai ser. Só que você vai ganhar dinheiro, seu patrimônio vai crescer todo ano. Então, se essa é a sua preocupação, e eu imagino que tenha que ser pelo menos essa preocupação, né, ganhar dinheiro todo ano, foca na diversificação. Depois, se você quiser aumentar muito a sua rentabilidade, tudo, aí sim você começa a trabalhar um pouquinho na questão do fundamento para você tentar aperfeiçoar a sua diversificação, mas sempre vai passar pela diversificação, que é a camada, vamos dizer assim, necessária para você mandar bem nos seus investimentos. Então, agora eu vou entrar mais específico ainda sobre os Estados Unidos para você, vamos dizer assim, não cair em armadilha ali, ou seja, poder pilotar ali a sua moto na tempestade sem problema nenhum. Quais são as dicas que eu vou te dar? Se você quer uma renda passiva em dólar, né, as ações americanas não são a sua única opção. As ações, eu digo ETFs, né, de investimento em bolsa americana. Então, eu vou te dar 3 ETFs aqui, 3 ativos que vão te dar renda mensal e que são muito interessantes e que não é investimento em ações, ou seja, a bolsa pode cair e algumas dessas ETFs até tendem a se valorizar bastante caso a bolsa caia. Então, por isso que é interessante a diversificação. Tá? Então vou falar aqui, importante dizer, não é recomendação, estou citando aqui para você estudar, para você saber que existe. Vai atrás, busca, pensa, reflete, se for o caso, coloca na sua carteira. Quais são? Então a gente tem, por exemplo, a GLDI, tá? Que é o quê? É um investimento em ouro, porém com vendas de calls cobertas, ou seja, não há risco ali de alavancagem, não tem como você perder o patrimônio que você vai estar investindo ali. É um investimento em ouro, né, em metal precioso, ou seja, tem uma certa correção contra a inflação. Se a bolsa cai, em geral, o ouro se valoriza e você vai receber renda mensal através dessa venda de opções. Caio, parece muito bom. Qual é o downside, né? Qual é o lado ruim? O lado ruim é que se o ouro disparar de preço, você vai ter uma rentabilidade menor do que se você tivesse investido puramente numa ETF de ouro, como por exemplo a GLD. Ok, mas se isso não acontecer, se o ouro cair, ficar parado ou subir devagarzinho, a GLDI vai dar um retorno até melhor do que a GLD, tá? Ok, outra ETF para você é a ETF de renda fixa pré-fixada, que a clássica é a TLT, ela é investimento de longuíssimo prazo, né, títulos ali de 30 anos, só que tem a TLTW, que investe nesses títulos e faz venda de call coberta. Então, você acaba tendo uma renda adicional mensal via venda de opções. Tudo dentro ali da ETF. Qual é o downside? De novo, né, se a taxa de juros cair muito rápido, quando que isso acontece? Normalmente quando tem um crash, ou seja, se a bolsa cair muito, 5%, 10% ali, o pessoal vai para a renda fixa pré-fixada nos Estados Unidos. E aí a taxa de juros é fortemente comprimida e a ETF valoriza bastante. Como você está vendendo ali dentro da ETF, né, tem as vendas das calls cobertas, você vai ter uma rentabilidade menor, você não vai ganhar toda essa compressão de taxa. Se for um processo um pouco mais lento, vai ter sido até melhor investir na TLT
LTW. Mas o que importa é renda mensal, vai pingar todo mês ali na sua corretora os dólares ali para você. E a outra ETF é a HYGW. Ela é o quê? Ela é investimento em high yield, ou seja, são títulos de dívida, então estou falando de renda fixa, para empresas, tá? Então seria no Brasil debenture, como se fosse, né? Nos Estados Unidos é chamado de bonds. E o que é interessante? Você tem também a venda da call coberta. E esses títulos, apesar de serem pré-fixados, eles têm uma correlação maior com a inflação. Então é parecido com o investimento indexado à inflação. Por quê? Está atrelado às empresas. E as empresas vendem produtos e vão repassando os seus preços de acordo com a inflação. Então é um título que está, se fosse categorizar, né, entre pré-fixado puro e pré-fixado indexado à inflação, eu colocaria mais no indexado à inflação. E com venda de calls cobertas, então você recebe também a renda mensal. Então eu te dei essas 3 opções, que são 3 ETFs em 3 categorias diferentes e diferentes de investimento em ações na Bolsa Americana, ou seja, você consegue diversificar, a receber renda mensal em dólar sem ter que entrar nesse momento talvez mais perigoso, né, da Bolsa Americana, porque está aquecido, porque todo mundo quer investir em ações na Bolsa Americana. Então são alternativas aí bem interessantes para você receber dólar todo mês sem expor todo o seu capital ao risco de ações. Investir nos Estados Unidos, segurança é a primeira coisa, assim como investir no Brasil também, né? Manter o seu capital é o primeiro passo para você aumentar o seu capital. Então é muito importante isso que eu te passei aqui hoje. Assim como o entregador de pizza ele tem que ter muito cuidado nas tempestades, mas ele não pode deixar de trabalhar, que é onde ele mais ganha dinheiro, a mesma coisa, você tem que estar preparado para e saber navegar, né, mercados aquecidos, como a gente tem agora nos Estados Unidos, para você ganhar bastante dinheiro também. Gostou dessa dica? Gostou dessas ETFs? Se inscreve aqui no canal se você tiver gostado, deixa um like aqui para sinalizar o YouTube. Se não gostou, deixa o dislike para eu saber também. E me fala aí no comentário qual a ETF que te chamou mais atenção. E também compartilhe esse vídeo com amigos seus investidores. Esse é meu pedido. Forte abraço, fica com Deus e até um próximo vídeo.